Marino Restrepo é um colombiano que vivenciou influências incríveis da graça de Deus em sua vida. Embora tenha crescido em uma família católica, aos 14 anos ele se separou dela. Foi para a escola na Califórnia, se separou de Deus e se entregou a vícios, promiscuidade, magia, hinduísmo, ocultismo e todas as outras filosofias e religiões da nova era. Ele se afastou completamente de Deus. Aos 47 anos, após 33 anos em uma vida de idolatria, magia, dinheiro e fama, pois como tal obteve grande sucesso no mundo da música, publicação e atuação, e tinha um contrato exclusivo com a Sony. Sua grande família é atingida por uma tragédia. Mãe, pai e irmãs morrem. Ele retorna à sua cidade natal para suas irmãs. E uma delas, sem saber o quão avançado ele estava em sua apostasia, pede que ele vá com outra irmã em uma novena ao Menino Jesus para sua família antes do Natal. Mesmo zombando da fé da irmã, ele a obedece e começa a sua novena. Perto do final da novena, próximo ao Natal, ele é capturado por um grupo guerrilheiro a caminho de casa, que o aprisiona por 6 meses. Eles o vendam e o colocam em uma caverna escura, onde o exploram e torturam. Naquela escuridão, dor e medo incríveis, ele de repente percebe que todos os deuses que adorava, toda a fama, poder, dinheiro que ele possuía, toda a magia e filosofia demoníaca que ele desfrutava, não podem ajudá-lo naquele momento. No 15º dia de cativeiro, Marino vivencia uma experiência mística enquanto acordado, que dura cerca de 8 horas. Escute agora o seu testemunho. Revelação privada. Experiência mística do purgatório de Marino Restrepo. Descrever em palavras o que eu vivi do purgatório seria algo impossível de fazer exatamente como aconteceu. Mas o Espírito Santo, que é quem faz possível que um evento sobrenatural se possa apresentar em uma linguagem natural, se encarregará de expressar na intimidade dos corações tudo que eu humanamente não posso fazer. No ano de 1997, durante o Natal, me encontrava de visita em meu país natal, Colômbia. Durante esta festividade, à meia-noite do dia 25 de dezembro, ao entrar na fazenda de um tio em Anserma, em Caldas, a região cafeteira de onde eu nasci, fui sequestrado por um grupo de guerrilheiros das Farc, que me ataram, me encapuzaram e me levaram prisioneiro até a selva do Pacífico. Estive no total 6 meses em cativeiro. Durante os primeiros 15 dias, me detiveram em uma caverna muito dentro da selva, a qual estava carregada de morcegos e toda a classe de bichos, insetos e uma umidade insuportável. Estes foram dias em que esperavam para entregar-me a outro grupo de guerrilheiros, que estariam encarregados de levar-me para mais dentro da selva, para assegurarem-se de que ninguém me poderia encontrar, enquanto eles exigiam a recompensa que pediam, razão pela qual me sequestraram. Durante este período de tempo, somente me alimentavam uma vez por dia com raízes e frutas silvestres, pois era todo o alimento que tinham para oferecer. Nasci no seio de uma família católica e fui educado com todos os valores, doutrina e tradições da igreja. Desde os 14 anos comecei a distanciar-me da fé católica pela influência da cultura dos anos 60. E nessa cova eu já não possuía a mínima memória de minha unção espiritual. Eram 33 anos afastado de Deus. Não sabia rezar. Nem tinha nenhum sentido de reflexão espiritual que me levasse a uma conscientização, a um arrependimento. No dia 15, fui sentenciado à morte depois de exigirem-me uma soma de dinheiro muito grande, ameaçando-me com tirarem a vida dos membros da minha família em caso de eu negar-me a pagar, mas com a notícia de que eu não sairia com vida depois de dar-lhes a recompensa.
Essa noite, depois de ser sentenciado à morte, me ataram de novo, me encapuzaram e me lançaram na cova. Não poderia explicar nunca pelo que eu estava passando. Angústia, desespero, uma agonia tão intensa que brotava do fundo de meu ser. Não podia chorar, nem gritar por mais que eu quisesse. Simplesmente não tinha forças de fazê-lo. Parecia morto em vida. Nesse momento aconteceu algo extraordinariamente misterioso. Estando perfeitamente desperto e consciente, comecei a relembrar a minha vida perfeitamente desde a idade de 3 anos. Era como estar em ambas as realidades ao mesmo tempo. Na idade de 47 anos nessa caverna onde me haviam sequestrado e revivendo a minha infância. Meu primeiro instinto foi de sair correndo, mas eu sabia que me matariam os guerrilheiros pensando que eu estava tentando escapar. Tive que ficar ali vivendo tão indescritível mistério. Durante toda a noite, calculo que umas 8 ou 9 horas, tive uma experiência mística que transformou a minha vida para sempre. Nunca voltei a ser a mesma pessoa desde então. O Senhor Jesus me revelou os mistérios que havia herdado da Igreja Católica por meio de meus pais e que eu havia abandonado, rechaçado e ignorado por tantos anos. Levaria muitos anos para narrar tudo o que eu vivi misticamente, mas na breve apresentação dessa experiência, me concentrarei tão somente no que concerne ao purgatório. Apesar de haver vivido também a experiência do inferno e a realidade da vida terrena vista do Espírito Santo de Deus na pessoa de Jesus Cristo, seu Filho. Depois de reviver toda a minha experiência desde a infância, uma iluminação de minha consciência, porque aconteceu estando acordado na caverna, passando pelas dores imensas que não eram físicas, e sim profundas e misteriosamente espirituais, e que eu poderia assegurar que eram dores de meus pecados. Eu apareço muito longe de meu estado consciente na caverna, como transladado ao que parecia ser um plano do espírito. Estado que só Deus sabe como ocorre, porque não se pode explicar. Estou com o rosto por terra sobre uma montanha muito alta, e em meio de um silêncio perfeito. Na distância, à minha frente, podia descobrir outra montanha ainda mais alta. Eram como dimensões que se me iam desvelando. Sobre esta outra montanha, começo a ver a cidade mais preciosa, extraordinariamente envolta em luz. Apesar da distância entre as duas montanhas, podia ver perfeitamente essa cidade, e minha alma sabia que eu devia ter chegado até lá, mas que eu não havia alcançado. Durante toda esta experiência, eu me encontrava em um estado perfeito de conhecimento, porque entendia tudo tão claro, sem que ninguém me explicasse. Não foi até o tempo depois deste acontecimento que pude deduzir que isto havia sido obra do Espírito Santo. Imediatamente escutei uma voz que me falava, e era tão imensa que vinha das mesmas entranhas do universo inteiro. Saía também de dentro de mim. Era uma voz cheia de amor, de compaixão, que só me queria fundir nessa imensa misericórdia. Mas minha alma não o suportava. Estava completamente obscurecida pelo pecado, e não resistia a esse amor tão puro, tão perfeito. Rejeitei esse amor, e o Senhor, que era a voz que me escutava, imediatamente se silenciou, deixou de falar e ficou sumido na escuridão indescritível. Tudo desapareceu. As montanhas, a cidade de luz, a voz do Senhor que se apagou. Ao rejeitar esse amor que não se impõe a ninguém, fiquei separado de sua graça, e a dor dessa ausência de amor era tão grande que minha alma ficou flutuando sobre um abismo de trevas, no que parecia que se iria desintegrar. Era um abismo que não tinha fundo. Eu sabia onde estava,
mas eu não queria enfrentar. Por 33 anos que havia vivido em pecado mortal, longe de Deus, separado de sua igreja. Havia negado a existência do inferno e sabia nesse momento que me encontrava flutuando sobre o próprio inferno. Precisaria escrever uma enciclopédia de muitos volumes para sequer começar a narrar minha experiência do inferno. Hoje posso testificar com minha vida que o inferno existe. Não porque eu tenha lido em algum livro, já que quando me ensinaram no catecismo da Igreja Católica, sendo ainda um menino, eu me esquivei e não acreditei. Não porque me tenha sido revelado ou ensinado nenhum ser humano, porque quando me revelaram a existência do inferno no colégio e na minha família, fiz exatamente o mesmo. O testifico porque eu o vivi. Não poderia nunca explicar como vivi, e sim de maneira física ou espiritual. Na verdade, não sei como aconteceu. Só Deus o sabe. Senti que essa experiência do inferno durava uma eternidade inteira. Mas, mais adiante, o Senhor me falou de novo. E voltei a aparecer com a boca contra a erva na mesma montanha onde eu havia rechaçado a voz do Senhor. Depois de falar-me por muito tempo sobre a humanidade, acontecimentos futuros e passados, e uma apresentação imensamente preciosa da Igreja Católica como continuação do judaísmo, como sua igreja, como a única igreja de Deus, me revelou a razão pela qual ele me criou católico e me explicou que ser católico é ser um instrumento eucarístico de reparação. A dor que eu vivi quando me revelou os 33 anos que eu vivi afastado dele, e todas as almas que se teriam podido salvar se eu houvesse sido fiel, não poderia nunca descrever. Me levou a conhecer a profundidade mística dos sacramentos, as tradições sagradas da Igreja, a sã doutrina, e me ensinou tanto da Igreja que me deixou totalmente enriquecido e extasiado das maravilhas que temos herdado. Logo apareço em um lago com a água até a cintura. E de frente para o lago podia ver uma rocha preciosa, que apesar da distância, que seria a distância natural entre a terra e o sol, via perfeitamente e sabia que nessa rocha se me iria parecer a Jesus. Mas também sabia que não poderia olhá-lo, pelo estado de pecado em que me encontrava. Nesse momento, tratei de fundir-me nesse lago para fugir de sua presença. Mas descobri que estava parado no meio de todos os meus pecados de 33 anos. E meus pecados eram espíritos do mal que estavam perfeitamente ativos em minha vida. Minha alma se encontrava em um estado de purgatório. Todos esses anos de vida em pecado estavam marcados claramente pela presença de todos os espíritos do mal com os quais eu me havia associado. Só poderia descrever-lhes que meu estado purgatorial tinha que ser um estado muito próximo da entrada do inferno. Somente a misericórdia de Deus me pôde haver permitido que eu não me consumisse para sempre no fogo eterno. Quando olhava um desses espíritos, podia viver esse pecado perfeitamente como se fosse a primeira vez que eu o cometera. Estava vivo. Vivia a tentação, o momento em que havia consentido e havia pecado. A consequência desse pecado, como havia afetado a toda a minha família. Gerações por vir, almas no purgatório, a toda a igreja inteira. Era algo tão doloroso que quanto mais eu penetrava nesse território de espíritos, mais se complicava tudo. Podia sentir em todo o meu ser as feridas tão severas que cada pecado me havia causado. O que no inferno era uma deformação permanente para a alma como consequência dos pecados, convertendo-a em um ser demonizado, em um monstro. No purgatório, essas consequências do pecado aparecem como severas feridas, que estão passando por uma dolorosa cicatrização, purificação, purgação, se pode explicar assim.
tudo isto por longos períodos, os quais se vivem em dimensões de sofrimento, dependendo do rigor e do tempo que se havia consentido em cada pecado. Algo como quando se visita um ferido depois de um grave acidente automobilístico. E apesar de apresentar uma aparência monstruosa, se sabe que ao curar-se se acabarão os hematomas e todas as feridas. A cura não é somente a dor de haver ofendido a Deus com o mal cometido, e conhecer a dimensão total das consequências do pecado, e sim também uma série interminável de estados de extremo frio, calor, deserto, localizações alternativas, entre o que parecem ser como cavernas, túneis, abismos, terrenos toscos cheios de espinhos e paisagens cinzentas, de um amarelo descolorido e muito deprimente. Estados onde se sente que a alma entra em uma solidão abismal, em um desejo intenso por avançar até a luz. Pude ver almas que pareciam estar envoltas como em faixas, e se apreciavam tão somente pequenas áreas de sua fisionomia. Estas aparências variavam entre aspectos como de madeira, metal muito frio ou de fogo que parecia sair de dentro. Podia apreciar com clareza a ascensão desses estados até a plenitude da luz. É um sofrimento imenso, que navega em uma esperança também imensa. Apesar de tanta dor, há nas almas um estado misterioso de amor tão grande que somente se poderia descrever como a dor do que desejar plenamente, com todas as forças do ser, a perfeição total, a plena santidade, que ainda se encontra à distância, mas que já é uma realidade que se alcançará. Não é fácil explicar como pode ser possível que, em meio de sofrimentos tão grandes, uma alma possa viver ao mesmo tempo com tanta esperança e uma necessidade de chegar à totalidade do eterno gozo e à infinita paz de Deus sem desespero, sem nenhum sinal de rebeldia ou de rechaço ao sofrimento. Apesar de ter todas estas características que descrevo, não poderia dizer que é o mesmo estado físico que eu conhecia do mundo material. Tudo se parece, mas não é o mesmo que conhecemos. Está colocado anos-luz diante do nosso entendimento. Todas as paisagens e diferentes áreas por onde se purifica a alma purgante, que eu descrevi brevemente, existem como se fosse uma cenografia pedagógica do amor de Deus, que continua moldando as almas até a perfeição, ainda que para a alma está longe de ser uma simples cenografia, e sim uma realidade que forma e corrige, que conscientiza e aprofunda a cada ato de desamor, convertendo em luz. À medida que a alma vai avançando por esses estados até a luz, se vai embelezando mais e mais, e a imensa alegria que começa a irradiar se vai convertendo em luz mais brilhante do que a das estrelas da abóbada celeste. A luz das almas que entram na plenitude da glória de Deus não se pode comparar com a que conhecemos no mundo material. A luz do sol seria um pobre reflexo do que é a luz da eternidade. Minha primeira experiência ao descobrir-me nesse estado de purgatório é, quem sabe, a do nível mais baixo, porque podia sentir que a angústia por estar no meio de tanta escuridão e a presença de tantos espíritos do mal me fazia sentir áreas que eu já havia vivido no inferno, mas eu sabia que não era lá, ainda que doesse como se quando eu estivesse ali. A presença do mal era muito diferente no purgatório, porque já não se sentia a escravidão das forças nessas trevas. Tampouco se sentia a força interna de um fogo que brotava do mais baixo do abismo e transpassava todas as almas. Mas só de estar no meio dessas presenças do mal é suficiente para que a alma se atormente, por descrever e sentir a profundidade e consequências de todo ato de desobediência a Deus, todo ato de desamor. Os níveis de gravidade da escuridão da alma
que seriam os vazios de amor de Deus causados pelo pecado, variam de consequência e de intensidade nas dimensões em que se vive a purificação ou purgação. Eu não poderia dizer se os pecados da impureza são os mais graves dos mais graves, os que fundem a alma purgante praticamente às portas do abismo, custando-lhe enormes penas e longas estadias no purgatório, em muitíssimos casos até o final dos tempos. Mas isto foi o que eu pude aprender de meus pecados de impureza, e por isso não saberia dizer se é o que acontece com cada alma, ou se a impureza é o mais grave para todas. Estou convencido de que cada alma é única, e o juízo particular de cada uma no momento da morte é absolutamente único também. Outra realidade é que a lei de Deus no campo do pecado mortal, que seria a violação de qualquer um dos 10 mandamentos, parecia ser igual em qualquer deles, pois são pecados mortais. A frase pecado mortal não é necessariamente uma sobre a qual exista hoje na nossa Igreja Católica uma catequese suficientemente profunda, direta e efetiva para as almas. Pelo menos na maioria das pastorais, especialmente as da Igreja do Ocidente. Não se aprofunda o suficiente para transpassar a dureza do pecado e chegar à medula da consciência. Pude viver diante do Senhor Jesus um pecado de adultério, que estava justificado pela dramatização em uma obra de teatro. Isto ocorreu em Hamburgo, na Alemanha, no início dos anos 70. Apareço na cafeteria da Universidade de Hamburgo, onde eu estudava Belas Artes, discutindo com a atriz com que eu iria trabalhar em cenas muito explícitas da sexualidade. Era uma obra clássica alemã do século XVIII. Nós dois tínhamos controle sobre os níveis de intimidade em que apresentaríamos nessas áreas tão sexuais. Mas pude ver como fomos tentados facilmente nessa conversa. E em questão de poucos minutos, se criou entre nós um ambiente muito mau de impureza. E sem nenhum problema, decidimos consumar atos no cenário diante do público que eram absolutamente desnecessários. O Senhor me mostra a realidade do Espírito quando um homem se une em matrimônio e se converte em uma só carne e se une a Deus, para que assim, abertos à vida, possam ser os instrumentos da procriação para a economia da salvação. E no lado oposto, que era onde eu me encontrava, ou seja, em adultério, porque eu era um homem casado, acontecia que essa carne que se une num pecado de impureza, se une não em bênção, e sim em maldição. Entrei em algo que seria impossível de colocar em palavras. Apareci-me unido a essa mulher em uma só carne, como um monstro, pois eu aparecia com 4 braços, 4 pernas e 2 cabeças. Parecia uma dessas deidades hindus. Foi horrível encontrar-me assim, e senti a dor de não poder separar. Esse era um estado em que a alma teria que purificar por muito tempo, para irem se desprendendo um do outro. O mistério desse fato reside no fato de que um dos dois ainda está na carne, e não necessariamente está sendo libertado ao mesmo tempo que aquele que já chegou à presença de Deus. Poderíamos dizer que esta segunda alma ao morrer teria que viver um desprendimento deste ato também, se morresse em pecado mortal como estava eu. Além do pecado dos dois, também carregávamos o pecado de toda a audiência que participou nessa obra, a qual esteve exibida por 3 semanas, com 3 funções cada uma. Pude ver a forma que a cada indivíduo lhe chegava a impureza, e o efeito que fazia em cada um. Eu podia ver como aqueles espíritos que estavam sendo alimentados naquele momento estavam se movendo e ficando mais fortes entre a plateia, e aumentando sua paixão na forma de uma tempestade. Claramente isso era visto pelo Espírito. Foi tão imensa a visão desse pecado
que podia ver como a linguagem corporal do público se ia transformando e se tornando mais impura à medida que a obra avançava. As mulheres que já eram atacadas por espíritos de impureza e se vestiam de maneiras sedutoras, tornaram-se o foco direto da atenção de todos. Era como um concerto tácito e ao mesmo tempo explícito do que poderia ser visto como um ato sexual em massa entre os atores e o público. Os olhos de todos pareciam lanternas vermelhas, que mudavam de intensidade e se moviam entre os artistas e a cena de sexo, e depois tentavam se localizar em algum membro da plateia, ou em algumas pessoas, porque isso despertava uma sede que queria ser saciada por todos. Não consigo nem imaginar o que um filme pornográfico de 1 hora pode gerar. É bem possível que isso leve a alma até as portas do inferno, se a pessoa não se arrepender a tempo. A razão pela qual todos os meus pecados estavam vivos diante do Senhor era porque eu estava há 33 anos sem confessar-me. Se realmente houvesse morrido nessa noite em que tive essa experiência mística com Deus, e por sua misericórdia me houvesse salvado e houvesse sido enviado para o purgatório, o tempo que eu teria que passar ali, sei que deveria ser muito longo. O purgatório é um estado da misericórdia de Deus, uma antessala de sua glória. Jesus insiste através de todo o Evangelho em convidar-nos a transcender dessa vida à eterna, diretamente ao céu, e já nos deixou todas as armas e ferramentas que precisamos para fazê-lo. Não poderia em nenhuma forma dizer que o purgatório se pode generalizar, dizendo que todas as almas que estão purificando determinado pecado se encontram no mesmo deserto de frio, calor ou qualquer outro estado que determine uma particular da alma. Porque pude ver que cada alma vive seu próprio purgatório, ainda ao descobrir os inumeráveis níveis ou dimensões purgatoriais. Pude ver milhares e milhares de almas em cada uma dessas. A melhor comparação que posso fazer com o que eu quero expressar como estado de alma seria perguntar a uma pessoa sobre o que ela pensa e o que sente da cidade onde vive. Em outras palavras, sua vivência ali. Poderíamos estar seguros que se entrevistássemos 100 pessoas na mesma cidade, ainda que sejam da mesma família e habitem na mesma casa, cada um teria uma experiência única da vida dessa cidade. Tanto assim que pareceria que vivem em cidades diferentes. Estes são estados internos, muito íntimos do ser, que se criam ou se penetram por meio de vivências. Se transferirmos isso para o pecado, que é um estado da alma que gradualmente se desloca para uma dimensão de comportamento desordenado em relação à lei de Deus, equivalente à desobediência, à falta de amor, então podemos conceber o mistério das dimensões pelos quais a alma passará no purgatório. Porque depois da alma deixar o seu corpo material, fica definida no estado em que se encontrava nesse momento, que é o resultado de toda uma formação da vida inteira, na qual os eventos vividos vão moldando ou deformando a alma. Não há forma de mudar nada uma vez que se desprende a alma do corpo material. Por isso, a Igreja nos ensina que durante o tempo na carne, estamos na misericórdia de Deus. E uma vez que partimos da carne, entramos na sua justiça. Uma alma que se tenha salvado e se encontre no purgatório, adentrará em uma purificação, que irá acontecendo à medida que vai resolvendo cada evento vivido sem amor e sem ter conseguido reparar. Reparação que corresponde aos pecados perdoados ou absolvidos por meio do sacramento da reconciliação, e que se devem reparar na vida material, por meio das boas obras e de uma mudança sincera de coração. O cristianismo do protestantismo, e por conseguinte de todas as seitas que especialmente nasceram no Reino Unido, orientadas pela maçonaria do rito escocês e o rito de York, tais como os evangélicos,
pentecostais, batistas, adventistas, presbiterianos, anglicanos. E deles se derivam centenas e centenas de seitas criadas geralmente na América do Norte, focadas na prosperidade, na cura física e na libertação espiritual. Atuam como um híbrido que, ao não ter raízes e amputar-se das tradições sagradas, consequentemente se separam do judaísmo e deixam de ser judeus cristãos. Este cristianismo, que poderíamos chamá-lo como a mais astuta propagação da nova era para estes finais dos tempos, não pode conceber a existência do purgatório, porque, pela mesma soberba e orgulho espiritual, perderam a humildade do sentido da reconciliação e rejeitaram e ignoraram a Jesus na Eucaristia, o pão da vida eterna, o corpo e o sangue do Senhor. E isto os deixa severamente separados da graça santificante da purificação da alma. Pude ver em minha experiência do purgatório os milhares e milhares de cristãos das seitas, que por haverem vivido uma vida consideravelmente boa, alcançaram a misericórdia da purificação, de chegar ao purgatório. E as únicas orações elevadas ao céu por suas almas são as da Igreja Católica nas Eucaristias diárias ao redor do mundo, onde se pede por todas as almas purgantes, especialmente pelas mais necessitadas da misericórdia de Deus. Do contrário, ninguém rezaria por elas. As que eu poderia dizer que sofrem a mais intensa purificação dessas almas que se salvaram são a dos católicos que se converteram às seitas protestantes. Muitos pastores cristãos se condenam por pecar contra o Espírito Santo e pelo culto ao dinheiro em nome de Jesus. Outras são as almas de católicos que se deixaram seduzir pela ciência humana, pelas propriedades intelectuais, e deixaram dormir as graças do batismo, e nunca despertaram a sua missão cristã. Os que se salvam passam por muitos difíceis estados de reconhecimento dessas verdades ignoradas e das obras de amor desperdiçadas. O culto ao intelecto, à inteligência, à cultura, a fascinação com os talentos humanos causa severas consequências na alma, porque a submerge em um hemisfério espiritual falso, onde a essência do verdadeiro amor de Deus se dilui em um oceano de fantasias supérfluas, que surpreendem dolorosamente a alma no momento em que se desprende do mundo material e entra na plenitude do mundo espiritual, por haver consumido todo o tempo terreno, alimentando somente a si mesmo e para si mesmo, se esquecendo do sentido do crescimento em Deus. Cada ato de amor incondicional ao próximo é um ato imortal. É a verdadeira saúde da alma. Esta somente subsiste do amor de Deus. E por isso, ao final desta vida, a alma terá tanta saúde espiritual, dependendo de quanto amou de verdade com o amor de Deus, que é o amor que tudo dá sem interesse, que não espera nada de retribuição. Por esta razão, há muitas almas no purgatório, vivendo dolorosas penas por todos os atos de desamor que nunca foram reparados. Melhor dizendo, que nunca foram conscientizados em vida. Há muitas áreas de nossa conduta que têm sido vividas sem amor, e nossa humanidade se voltou insensível a esse amor de Deus. Isto separa a alma de sua saúde eterna, e custa-lhe muito depois resgatá-la no purgatório. O tempo que Deus nos dá para providenciar o alimento espiritual da alma, para que esteja preparada e ao final desta vida possa fundir-se com o eterno amor e ascender da escuridão do desterro terreno até as alturas da luz, é um tempo vital. Cada instante conta. Assim como uma mulher grávida cuida da gestação de seu bebê em seu ventre e deseja que esse bebê não nasça prematuramente ou desnutrido, assim devemos cuidar cada instante de nossa vida pela saúde da nossa alma, que levamos no ventre da carne, e que, sendo o mesmo ser de carne e alma, existe uma transformação ao final com a mortalidade da carne,
de onde se define o destino espiritual do ser humano eternamente. Se este ser humano não é consciente desta realidade espiritual, não é coerente entre o material e o espiritual, é seguro que se alcança a salvação eterna por misericórdia divina. Terá que viver uma experiência purgante, para que a alma possa adquirir esse amor que lhe falta, e encontrar a plenitude de sua saúde espiritual, e assim poder entrar ao santuário divino da glória eterna. Quanto mais nos submergimos neste materialismo de hoje, mais almas necessariamente passarão pelo purgatório, e inevitavelmente muitas se condenarão, mais que em outros tempos. Com frequência se escuta o argumento de que vivemos o inferno, o purgatório ou o céu na terra. Se elevamos este argumento ao espírito, poderíamos dizer que durante a vida terrena estamos edificando o estado eterno da alma. Por isto, dependendo de nossa relação com Deus, se lhe obedecemos e vivemos para o bem, e nossas obras são de amor, estaríamos edificando-nos na graça santificante, o que significaria dizer que estamos preparando o céu desde a terra. Se vivemos uma relação com Deus instável, onde o ser humano não se responsabiliza de todos os seus atos, assegurando-se de não faltar ao amor de Deus para com o próximo e à salvação da própria alma, viveríamos na tibieza, na mediocridade, o que equivaleria a construir-se num purgatório, porque ao entrar na plenitude da vida espiritual, necessitaria expiar a imperfeição de seus atos. Não teria luz suficiente para continuar direto até as alturas do santuário divino, até a casa do Pai Celestial imediatamente ao morrer. Levantar-nos na luz é desafiar nossas fraquezas diariamente e focar toda a nossa força 24 horas a lutar para alcançar a santidade, a perfeição em todo ato, em toda intenção do coração, em cada emoção, sentimento, paixão, pensamento, projeto. Uma vida vivida assim, apesar de não esquecermos o quão limitados e pecadores que somos, para mantermos a perseverança, a paciência e a humildade, nos levará a grandes alturas ao final desta vida terrena. Se vivêssemos nos afastando cada vez mais do amor de Deus e nos elevássemos nas trevas do pecado, estaríamos nos demonizando na vida, e a alma se tornaria mais escura, e o coração se endureceria cada vez mais, a ponto de, no final, afundar para sempre no abismo das trevas, ser condenado ao inferno, por não poder suportar a luz e o amor de Deus, por ter sempre habitado nas trevas do pecado. Jesus fala com frequência da geena e do fogo que nunca se apaga, reservado aos que até ao final de sua vida recusaram-se a crer e a se converter, e de onde se pode perder de vez a alma e o corpo. Jesus anuncia em termos graves que enviará seus anjos que recolherão a todos os autores de iniquidade e os lançarão ao forno ardendo, e que pronunciará a condenação. Afastai-vos de mim, malditos, ao fogo eterno. Isto diz o Catecismo da Igreja Católica a respeito do pecado. Artigo 8. O Evangelho é a revelação em Jesus Cristo da misericórdia de Deus com os pecadores. O anjo anuncia a José: tu lhe porás o nome Jesus, porque ele salvará seu povo dos pecados. E na instituição da Eucaristia, no sacramento da redenção, Jesus diz: este é meu sangue da aliança, que vai ser derramado por muitos para a remissão dos pecados. Deus nos criou sem nós, mas não nos salvará sem nós. A acolhida de sua misericórdia exige de nós a confissão de nossas faltas. Se dizemos não temos pecado, nos enganamos, e a verdade não está em nós. Se reconhecemos nossos pecados, fiel e justo é Ele para perdoar os pecados e purificar-nos de toda injustiça.
O pecado é uma falta contra a razão, a verdade e a consciência reta. É faltar ao amor verdadeiro para com Deus e para com o próximo, a causa de um apego perverso a certos bens. Fere a natureza do homem e atenta contra a solidariedade humana. Tem sido definido como uma palavra, um ato ou um desejo contrários à lei eterna. Para que um pecado seja mortal, se requerem 3 condições. É pecado mortal o que contém como objeto uma matéria grave, e que, além do mais, é cometido com pleno conhecimento e deliberado consentimento. A matéria grave é precisada pelos 10 mandamentos, segundo a resposta de Jesus ao jovem rico. Não mates, não cometas adultério, não roubes, não levantes falso testemunho, não sejas injusto, honre a teu pai e a tua mãe. A gravidade dos pecados é maior ou menor. Um assassinato é mais grave do que um roubo. A qualidade das pessoas lesionadas também conta. A violência exercida contra os pais é mais grave que a exercida contra um estranho. O pecado mortal requer plena consciência e inteiro consentimento. Pressupõe o conhecimento do caráter pecaminoso do ato, de sua oposição à lei de Deus. Implica também um consentimento suficientemente deliberado para ser uma eleição pessoal. A ignorância afetada e o endurecimento do coração não diminuem, e sim aumentam o caráter voluntário do pecado. A Igreja nos ensina com clareza como a alma se pode separar radicalmente de Deus por vontade própria e condenar-se. É uma realidade que o mundo de hoje se tem ignorado convenientemente, para abrirem as portas à libertinagem. É muito comum hoje, inclusive em algumas pastorais católicas, o evadir a catequese sobre a existência desses estados de céu, purgatório e inferno. Tenho tido a triste oportunidade de presenciar homilias onde se tem negado a existência tanto do inferno como do purgatório. Por que há mais almas entrando hoje no inferno e no purgatório? Porque estas teologias modernas se têm dedicado tão somente a pregar a misericórdia de Deus e a ideia que todos, sem exceção, iremos ao céu ao final desta vida. Porque nos tem ganhado o materialismo, o relativismo, e temos unido tantas correntes em uma forma tal que parece como se esta globalização do mundo de hoje também houvesse globalizado nossa religião, convertendo em uma imagem budista, hinduísta, em uma salada de frutas da nova era, onde encontramos religiosos católicos praticando toda a classe de costumes do paganismo oriental e pregando suas filosofias combinadas com a doutrina de nossa fé. A teologia da libertação, as psicologias modernas, as técnicas de autossuperação, o orientalismo, a superstição e uma imensa área de medicinas alternativas, poderíamos chamá-las de boleto seguro a um doloroso purgatório de almas dos católicos envoltas em tudo isto. Tudo isto como consequência deste sincretismo. É uma imensa responsabilidade de todos os católicos o viver a nossa fé, tal e como nos tem sido revelada por nosso Senhor Jesus Cristo. Nossa Igreja Católica é a Igreja do Senhor Jesus, e em sua doutrina ele nos revela todos os mistérios que nos darão a graça santificante da eterna salvação em Jesus Cristo. Tudo já nos foi dado. Não teríamos nenhuma desculpa para não encontrar a nossa salvação e a de muitas almas que Deus coloca em nosso caminho. O purgatório realmente existe. E que bom que todos os católicos creiamos nesta realidade, porque assim muitos poderíamos evitar esta dolorosa purificação e trabalharíamos mais arduamente pela purificação em vida. Que o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo tenha misericórdia de todos nós e nos conceda a salvação eterna. Que Deus te abençoe e te fortaleça. Se esse vídeo tocou seu coração, não esqueça de deixar o like,
comentar sua opinião e se inscrever no canal. Assim você nos ajuda a espalhar ainda mais a palavra. Nos vemos no próximo vídeo. Fique com Deus!